Aqui é o Pedro Torão, conversando com, Lourar Laurenti. juntamente com a... Fernanda Ribeiro. Então, hoje, juntamente com a Lorar, nós vamos falar sobre como é a experiência de trabalhar no mundo dos quadrinhos. Como foi a trajetória desta brilhante ilustradora até o presente momento. Então, vamos lá. Se apresente um pouco mais, Lorar. Certo, então primeiramente, prazer, Fernanda e Pedro. Meu nome é Lourar, atualmente eu sou ilustradora, moro em São Paulo, faço quadrinhos também, então estou mais ligada à área de quadrinhos, de ilustração para quadrinhos em si. Já fiz muita coisa na minha vida, já cursei faculdade de física, mas acabei mudando um pouco o rumo, porque a arte é algo que desperta na gente coisas muito bonitas, então hoje em dia minha vida é dedicada a isso, a ilustrar, a fazer quadrinhos e a estar passando para o mundo mensagens através de desenhos. O que foi que te deu esse interesse inicial pelo mundo do desenho? Então, assim, eu acho que como quase todo mundo que desenha um pouquinho, a gente desenha desde criança. Inclusive, eu vi uma vez naquela página Pictoline, que é uma página mexicana maravilhosa, um quadrinho falando sobre como todo mundo sabe desenhar. Acontece que a gente acaba perdendo a confiança com a idade. Então, se você voltar lá atrás e lembrar de quando vocês eram pequenos e tinham 5, 7 anos, quando alguém pedisse pra você desenhar um castelo, um dragão, você desenhava sem pestanejar, né? E a gente vai crescendo e vai perdendo isso porque você vê outras pessoas sendo mais influenciadas e trabalhando realmente com isso, e essa confiança vai diminuindo. Então, assim como todo mundo, eu desenho desde pequena, mas acabou que os caminhos convergiram pra isso com o passar do tempo. Então, assim, eu sempre me identifiquei com todas as áreas de profissões, eu gosto de tudo, mas a arte, ela te traz uma forma de comunicação muito imediata com as pessoas, e foi por isso que eu segui mais esse caminho do que qualquer outro. Mas desenhar assim desde sempre mesmo. Eu acho que meus primeiros quadrinhos eu deveria ter, 9 anos de idade, e aí eu fazia charge de professor na escola, e aí eu participava de jornal, de curso, e fazia tirinhas, e por aí foi, não teve como seguir um caminho diferente, entende? Dini, você acredita que você é uma pessoa mais intimista, mais comunicativa? O meu caso específico, não. Eu não sou intimista, eu não sou tímida, mas a maioria das pessoas são. Inclusive, se você vai em eventos de quadrinhos, de desenho, você sente até bastante dificuldade em se comunicar com esses outros artistas, porque geralmente é aquele cara que tá acostumado a trabalhar sozinho, né? Atualmente eu sou freelance e apesar de eu trabalhar junto com meu namorado, a gente acaba se isolando muito. Faz semanas que a gente não sai de casa e não vê ninguém, entende? Então, é uma profissão que te isola, dependendo de onde você tá trabalhando. Eu acho que pela minha personalidade eu acabei não sendo tímida, mas a maioria é, sim. A dificuldade de comunicação entre os outros desenhistas é algo muito dificultoso na hora do trabalho, na hora de própria comunicação entre vocês? Eu acho que acaba sendo dificultoso pro próprio artista, porque ele deixa de vender o peixe dele, né? Querendo ou não, eu mesma, antes de ingressar na área, participava desses eventos como público. E às vezes eu queria conversar com alguém que eu era fã, e eu queria entender mais, e queria tirar dúvidas sobre o trabalho. E não conseguia, porque realmente a pessoa, você chega assim na mesa, ela tá com a cabeça baixa lá do outro lado, e você fala oi, ela responde oi, tímida assim, tipo, quero sair daqui. Então você acaba perdendo esse entrosamento com o público por conta dessa dificuldade, e com possíveis clientes também, né? Eu acho que qualquer pessoa, em qualquer profissão, eu não sei se qualquer profissão exatamente, mas na maioria das profissões, quando você é tímido, você acaba tendo uma desvantagem um tanto quanto ruim, né, em relação às outras pessoas. Já houve algum artista que você imaginava ter a personalidade por conta dos seus trabalhos, mas foi totalmente diferente no encontro?
Nossa, vários. Até porque, como eu falei pra vocês, eu era muito fã de muita gente, assim, e quando você começa a conhecer e se aproximar, e você vê que eu já passei casos, assim, de machismo mesmo em relação a grandes produtores de conteúdo, essas pessoas que fazem essas tiras famosas na internet, sabe? Aí eu fui conhecer e eram, tipo, babacas total, assim, então você acaba... Eu, no meu caso... Depois de passar por essas coisas, acabei deixando de seguir a pessoa e pegando ranço mesmo, né? Mas tem um certo ponto, não só nos quadrinhos, mas na arte em si, em que pra você continuar consumindo, você acaba tendo que separar a pessoa do que ela faz, entende? Isso é muito doloroso, porque não me parece certo, sabe? Eu separar algo de uma pessoa... e tentar admirar o que ela tá fazendo, sabendo que essa pessoa é escrota na vida real, entende? Tu imagina uma característica e vê que no momento é outra sensibilidade que a pessoa tem, ou falta dela, né? Entendi. Sim, não, e uns problemas até morais, porque você vê a pessoa fazendo essas tiras de Instagram, de Facebook, falando sobre direitos, falando sobre minorias, e aí você vai conhecer pessoalmente, é um homem branco, hétero, chato pra caramba, machista, entendeu? Então, é decepcionante. Mas assim, em contraposição tem muita gente maravilhosa que realmente é o que prega ser e é muito melhor. Então você tem surpresas tanto ruins quanto boas, sabe? Mas voltando a falar um pouco mais sobre você. Quando você se identificou com a carreira Eu Quero Ser Desenhista, como foi a sua trajetória deste ponto até onde você está agora? Certo. A minha trajetória, ela foi um pouquinho diferente porque, como eu falei anteriormente, eu cursei uma carreira de exatas, eu já fiz mecânica, depois eu fiz faculdade de física, trabalhei com engenharia por quase 10 anos e eu cheguei num ponto em que eu não estava contente com o meu trabalho e eu sabia que para eu conseguir ganhar um pouco melhor, ainda mais por ser mulher nessa área de exatas, eu teria que fazer uma outra faculdade. E foi uma coisa muito certeira, assim, porque eu já tava com 23, 24 anos, mais ou menos, e eu comecei a fazer o curso de quadrinhos por hobby, porque eu não sabia que existia a possibilidade de trabalhar com isso sendo brasileiro. Pra mim era algo assim, só que eu ia fazer pra ficar publicando coisas mesmo nas minhas redes sociais e não viver disso. E aí esse curso me abriu a mente, porque logo de cara eu já conheci um professor que trabalhava pra DC, que estava fazendo Flash na época, depois fez o Cyborg, e aí lá no curso tinham várias pessoas que viviam realmente disso, então o mundo se abre, você conhece muita gente muito próxima de você, que saiu do zero, e que vive muito bem com arte trabalhando para grandes empresas de entretenimento. E aí assim, eu fiquei fazendo esse curso de quadrinho como hobby e ao mesmo tempo trabalhando com engenharia. Aí chegou um ponto em que eu precisava fazer essa segunda faculdade e aí eu fiz cursinho de novo, prestei vestibular de novo e aí no dia do vestibular eu tava passando muito mal, tava com muita febre e aí eu calculei na minha cabeça, falei, cara, pra eu conseguir ter uma vida no mínimo digna com engenharia, eu vou ter que ter outro curso superior que vai demorar 5 anos e mais não sei quantos anos para eu conseguir um trabalho bom. Então, se eu me dedicar à arte, eu posso ser feliz agora, eu posso ser mais livre e conseguir coisas a um período mais curto. Por mais que falem que é muito difícil viver de arte, realmente não é um trabalho fácil para ninguém no Brasil, principalmente. É um trabalho que ainda... O que eu vejo, assim, que as pessoas conseguem ter uma vida muito melhor do que muitas outras profissões, do que muitos outros profissionais formados. É claro que tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, você não tem final de semana, às vezes, você não tem folga. E pior, você não tem o dinheiro garantido, né? Porque você tem que estar sempre correndo atrás de trabalhos, de estar vendendo produtos, etc, etc.
mas ainda assim é uma carreira que, na minha visão, essa questão da meritocracia, que a gente ouve sempre falar desse mito da meritocracia, porque todo mundo sabe que na real não é assim que acontece, é um pouco mais possível você sentir ela quando você trabalha com arte, porque se você vai evoluindo o seu trabalho artístico, as pessoas vão te dando retornos imediatos em relação a isso, entende? Durante toda essa tua trajetória, quais foram os teus principais desafios nesse mundo? Meus principais desafios... Deixa eu pensar. Eu creio que em relação a lidar com as pessoas, porque você acaba tendo que lidar com gente todo dia. Hoje em dia, para 90% dos artistas, tem que ter redes sociais ativas e tem que estar conversando com as pessoas. E essa coisa de gerar um público, de gerar uma fanbase, que não são exatamente fãs, mas pessoas que acompanham o meu trabalho, que sabem quem eu sou. Essa parte é bem cansativa. É bem cansativa porque você tem que estar sempre bem disposto. E porque se você sumir, as pessoas não vão lembrar de você, elas não vão correr atrás de você. Você não vai ter como pegar um atestado no médico e trazer pra alguém e falar, gente, eu não postei há 10 semanas porque eu tô de atestado. Entendeu? Essa é a parte mais difícil pra mim. Você é um profissional muito solitário nesse sentido. Não é como trabalhar numa empresa, não é como trabalhar numa grande organização. Então, conseguir trabalho não é fácil, mas a gente consegue. Pagar as contas não é fácil, mas a gente paga. Mas essa parte de lidar com as pessoas, ela desgasta muito, ainda mais em relação a críticas. Se você faz um trabalho que é minimamente mais politizado, você já vai ter que lidar com críticas de várias pessoas, entende? Então, pra mim, essa é a parte mais difícil. Eu não acho que eu sou a maioria também, né? Eu sei que muita gente lida bem com isso e sente dificuldade em outros campos, como conseguir clientes. E por você estar inserida no mundo de homens, que nós vemos quase todo dia nas redes sociais pessoas dizendo que mulheres não sabem desenhar quadrinhos de super-herói ou qualquer quadrinho. Você já chegou a viver algo desse tipo? Sim, nossa, bastante. Já cheguei, mas felizmente eu vejo um cenário muito mais otimista do que o que realmente parece. Então, aparentemente existem menos mulheres. Com certeza, trabalhando com quadrinhos de verdade, se você for considerar o mercado americano, a porcentagem é bem pequena. Mas fazendo quadrinhos dependentes, ela quase para a páreo com homens. Inclusive, ano passado teve a Comic Con, né, que é aquele evento grande que tem todos os anos em São Paulo, e 40% dos artistas que estavam no evento, que foram 540 artistas, 40% deles eram mulheres. Então, assim, tem bastante mina trabalhando, tem bastante mina fazendo trabalhos maravilhosos, inclusive para o mercado americano. Minhas quadrinistas preferidas são mulheres. Então, no começo foi bem difícil, porque quando eu entrei nesse mercado, eu não conhecia, simplesmente não conhecia, tanto que a primeira quadrinista mulher que eu conheci foi a Germana Viana, e eu me lembro que eu encontrei ela no evento e eu falei, caramba, existem mulheres que trabalham com quadrinhos? E ela, você tá louca? Existe muita mulher, muita mesmo, e aí ela me mostrou que realmente tem e que elas se apoiam e tem toda essa rede de confortável para você conseguir se sentir seguro, apesar de ser um meio bem machista ainda assim. Então, assim, o senso comum é de que tem bem menos mulheres e que elas desenham pior e que fazem coisas mais fofinhas, mas se você procurar um pouquinho, você vai achar muita mina que tá fazendo um trabalho muito bom. Então, por exemplo, pra quadrinho americano, tem a Bix, que é uma brasileira maravilhosa, que pra mim ela é a melhor desenhista de quadrinhos que eu conheço. É uma mina sensacional, assim. Pra desenho, se você quiser pensar em desenhos mais de terror, mais gore, tem uma menina chamada Camila Torrano, que é uma brasileira que ela só desenha tripa e osso e maravilhosamente bem, assim. Então, vai ter aquele nicho de meninas que fazem desenhos mais fofos, que fazem desenhos de... Eu mesma já fiz um desenho mais de palitinho quando eu comecei, mas
não é o padrão, sabe? É um nicho que existe, mas tem muita mina por fora. Por exemplo, essa Germana Viana mesmo que eu falei pra vocês, ela lançou um gibi no final do ano passado chamado Gibi de Menininha. E aí o subtítulo dele é Historietas de Terror e Putaria. Então é um gibi feito por acho que umas 20 meninas que conta histórias. É pra sair totalmente desse clichê de que não tem menina trabalhando e que menina só desenha coisa fofa, sabe? É um gibi maravilhoso, com mais de 100 páginas, só com histórias de mais de 18 anos de terror, escritas e desenhadas por mulheres. É muito bom. E de todos os teus trabalhos, qual foi deles o que te deu mais orgulho? Que até agora. Cara, essa é uma pergunta bem difícil, porque eu acho que rola muito a síndrome do impostor, sabe? A gente acha que nada do que a gente fez tá bom o suficiente, mas eu tô pra lançar um livro agora que chama Folclore Esquecido, que a gente fez ele via Catarse, e eu tive que fazer um tipo de ilustração, não é um quadrinho, é um livro ilustrado sobre lendas folclóricas, e eu tive que fazer um tipo de ilustração mais digital, mais popular no sentido de games, assim, que lembrasse um pouco ilustrações de games, e foi um desafio muito grande e eu gostei bastante do resultado, apesar de não ser assim o que eu quero pra minha carreira. Mas o livro em si ainda não foi lançado, mas tá muito lindo, tá absurdamente lindo. Eu tive que fazer o trabalho gráfico dele também e ficou maravilhoso. Então, apesar de ainda não ter sido lançado, é o trabalho que eu mais gosto. Esse livro a gente financiou ele já pelo Catarse, né? Então, não sei, pra quem não sabe, é uma plataforma de financiamento coletivo. Ele foi apoiado por mais de 120 pessoas. Deve ser lançado mais ou menos mês que vem. E assim que lançar, a gente vai disponibilizar a venda dele online. Ele vai ter mais de 120 páginas com lendas desconhecidas, como Ipupiara, Cabra Cabriola, Mãozinha Preta. São lendas que eu tive que fazer a pesquisa desse livro. E quando eu pesquisei, eu fiquei surpresa em descobrir o tamanho da riqueza que a gente tem no nosso folclore e que ninguém faz ideia. E além disso, o quanto essa pesquisa e esse trabalho remete às nossas raízes, no sentido de que eu pesquisava uma lenda, aí eu via nessa lenda algo que um tio meu fazia, uma superstição que pra ele era certo, e eu vi que essa superstição surgiu dessa lenda que veio da Europa. Então assim, essa pesquisa folclórica remeteu muito a mim e a todo mundo que participou desse projeto, às raízes do Brasil e da nossa cultura mesmo. Então, assim, como eu disse, o livro ainda não tá pronto, mas assim que tiver eu publico nas minhas redes sociais, e tem o Instagram do livro que chama @folclore esquecido. Do seu anúncio eu tenho 2 perguntas para lhe fazer, que é: a síndrome do impostor é uma coisa limitante na hora de você aceitar um novo projeto, um novo trabalho? Então, assim, sobre a síndrome do impostor, ela já foi bastante limitante para mim, no sentido de me oferecerem trabalhos em que eu olhasse para esses trabalhos e pensasse que eu não conseguiria fazer. Então, assim, é claro que um desses trabalhos foi meio absurdo, o cliente estava meio que viajando, porque ele queria que eu fizesse uma ilustração em 2D de um desenho em 3D, mas eu acabei não aceitando justamente porque eu achei que eu não fosse capaz, e se eu tivesse pensado um pouco eu teria conseguido contornar aquela situação e dado um resultado para ele de acordo com o que ele estava esperando. Então, assim, a síndrome do impostor acaba pegando a gente bem forte, porque esse mercado artístico, ele tá muito voltado a redes sociais e tem pessoas que estão publicando coisas o tempo inteiro. E aí, assim, você tá rolando isso no feed do Instagram e, cara, já é o segundo desenho que essa pessoa publica essa semana. Como ela consegue? Por que eu não sou assim? Por que eu não tô conseguindo manter esse ritmo? Será que eu sou improdutivo? Será que eu tô procrastinando demais? Então, assim, é horrível, mas todo mundo passa por isso. Eu acho que quando você firma os pés no chão
e pensa que essa própria pessoa que publicou isso também estava pensando algo assim quando ela rolou o feed antes e viu algo de outra pessoa, deixa de ser tão limitante. Mas se você se deixar levar, essa questão de comparação principalmente, e entender, e não entender que cada um tem seu ritmo, acaba sendo um obstáculo bem grande realmente a ser ultrapassado. Eu e a Fernanda, a gente estava conversando ainda ontem sobre justamente a parte do folclore brasileiro. E nós menosprezamos muito a nossa cultura. Você tem influências no seu livro, que você já falou, influências do nosso folclore nos seus desenhos? Eu passei a ter depois do livro. Antes eu não tinha não, mas passei a dar muito mais valor a isso, porque o nosso folclore ele é muito fascinante, ele é muito bonito. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo, depois que eu fiz o livro, obviamente, é que a nossa missão nesse livro foi tentar fazer com que, pelo menos algumas das pessoas que leiam, quando você for escrever uma história, você use menos bruxas e dragões e use mais iaras, mais sacis e essas outras lendas que eu tinha citado anteriormente, que não são muito conhecidas. Então, assim, depois que eu estudei sobre isso e vi que era um nicho bem extenso, tão extenso quanto a cultura que você tem nos outros países, eu comecei sim a inserir bastante disso nos meus desenhos. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de desenhar Vocês são de qual estado mesmo? Pará. Do Pará, né? Eu não sei se aí tem, mas foi uma coisa que meu namorado me mostrou lá da Bahia, que são as carrancas, que são uns bonequinhos pequenininhos que tem umas caras feias, assustadoras e meio que sorridentes, que as pessoas usam nas casas pra tirar mal olhado. E, cara, eu achei aquilo maravilhoso. Eu pensei assim, mano, por que que não tá todo mundo colocando essas carrancas nos desenhos deles? É muito melhor do que o que a gente tem de outros países, sabe? Então, assim, eu sempre... Sim, colocar sal na porta. Então, assim, essas influências tornam o nosso trabalho muito mais rico. E eu fiquei muito mais crítica, inclusive, depois dessa pesquisa, porque sempre que eu vejo alguém escrevendo algo ou desenhando algo que tem alguma influência da Europa, dos Estados Unidos ou do Oriente que seja, eu olho assim e falo, caramba, por que essa pessoa não para um pouco e olha um pouco porque a gente tem, porque tem muita variedade, muita possibilidade de trabalhar em tudo. Então, por exemplo, a gente descobriu lendas que são gênios da água e monstros fabulosos do fundo do mar. E tem também mulheres negras gigantes que têm os lábios feitos de ouro. Então, assim, são coisas muito lindas mesmo, que não estão sendo utilizadas. Inclusive, essas lendas das Tupi. Ah, que legal. Justamente é o povo que deu origem ao meu estado, os meus ancestrais. Olha que foda, não sabia. Sensacional. Imagino que pra vocês que estão aí no Pará, isso... Quando você descobre uma coisa dessas, deve ser muito bom, né? Você fala, olha, minhas raízes, minhas origens. É legal ver a representatividade do meu estado em outras manifestações de arte. Nós temos uma das culturas mais ricas em beleza do país, né? Nós temos o sírio, nós temos a alimentação que é completamente colorida, nós temos as festas como do boi bumbá que é sensacional. O Garantido Caprichoso, e eu sou muito apaixonado pela minha cultura. É a melhor coisa que vocês fazem, sabia? E eu converso muito isso com meu namorado mesmo, ele tá aqui do meu lado, inclusive. E por ele ser baiano, a gente fala muito sobre essa ressignificação da cultura. E como você mesmo disse, é gostoso você ver o seu estado sendo representado em alguma coisa. Então, dos desafios que eu fiz no livro, para todo mundo que lê ele, é assim, se você é um produtor de conteúdo, tenta plantar uma sementinha da nossa cultura, porque se todo produtor de conteúdo
conseguisse plantar essa sementinha em alguém, daqui a 10 anos as nossas crianças iam estar brincando de cabra-cabriola na rua, assim como elas brincam de princesa e bruxa, sabe? Eu acho que é uma missão muito bonita. Conhecer a própria terra, né? Igualmente você... Um dia eu falo assim, o Pedro é daqui de Belém, eu sou de Manaus. Você é de Manaus, que delícia. E temos o Teatro Amazonas. E eu fico muito chocada quando eu vou conversar com amigos, até mesmo dentro da faculdade, que nunca visitaram o teatro. Nunca viram, às vezes, nos detalhes da cidade, nos detalhes históricos, nas casas antigas, onde ficavam os barões, desenhos ainda. No meio da cidade tem uma iara de pedra. Caramba, que lindo! Que eles colocaram, assim, só pra ficar. Mas foi se deteriorando com o tempo, porque o próprio povo conhecia a lenda, conhece a lenda, mas hoje em dia, se você perguntar de uma criança o que é a iara, a criança não sabe. E isso é muito triste. A mãe não repassou a história, sabe? Costuma até falar assim, isso era coisa da sua avó. Nem lembro da história. Fico muito triste. Às vezes quando a pessoa, né? Sim, não conhece a própria cidade, às vezes não conhece a própria história, conhece de onde a gente veio, as nossas raízes, a nossa descendência. Um jeito de você identificar isso é que muitas de nossas mandingas, entre aspas, estão se perdendo. Nós não desviramos mais as sandálias para que nossas mãos não morrerem. Nós não colocamos as vassouras atrás da porta para visita ir embora. E a gente vê todo dia que a nossa cultura é sendo apagada, principalmente aqui do norte, que não é celebrada a nossa cultura. No norte menos ainda, né? Eu tenho mais da metade dos meus amigos não sabem por que dos edifícios que tem aqui em Belém. O porquê que aquele monumento está naquele lugar. E a outra metade só sabe porque eu fiz questão de contar. Tá fazendo seu papel, olha. A Fernanda tá de prova que toda vez que a gente passa por algum lugar histórico de Belém, eu faço questão de contar a história. Que lindo, sensacional. Vocês estudam isso? Essa parte de história e... Sim, mas assim como você, Lara, que tu falou que tu veio se aprofundar no folclore que tu já ouvia tu ouvia teu tio falando, né? E aí quando tu começou a estudar, que tu veio prestar ainda mais atenção e até relembrar. Foi a mesma coisa comigo. Eu tive que estudar um pouco de turismo, não por ser a faculdade, eu tive que estudar para apresentar a minha cidade para os outros. E eu fui em lugares em Manaus, teatro, não o primeiro teatro, porque o primeiro teatro foi aqui em Belém, teatro e cinema. Teatro da Paz. Mas um dos primeiros, conhecer Eduardo Ribeiro, conhecer quem tinha criado o Teatro Amazonas, no que ele tinha se inspirado. E saber que à frente do Teatro Amazonas foi ideia dele, que é o encontro das águas, o Rio Negro e o Tapajós, que é a água barrenta. E que isso um historiador de fora veio e levou e fez o... Copacabana. E fez Copacabana. O calçadão de Copacabana. Foi inspirado no nosso rio. Caramba, sério? Baseado no teatro de Manaus? Com a versão dele. Sim, na frente do Teatro Amazonas, como as mulheres não podiam descer pro rio, porque elas podiam manchar o vestido delas, né? E elas mandavam para a Europa para lavar. Para elas terem uma visão ilustrativa do rio, mandaram com pedrinhas fazer na frente do teatro. Pedras portuguesas. Só para ilustrar. Então, eu não conhecia. Então, eu tive que me dispor, eu tive que estudar para apresentar os turistas. Para vocês verem, né? A maioria das pessoas não fazem ideia. Como vocês mesmos falaram, o norte e o nordeste são culturas muito culturalmente desprezadas, né? Por N fatores que a gente tá cansado de escutar e que
É muito incrível ver vocês fazendo esse papel de estar ressignificando a cidade de vocês e mostrando para as pessoas mesmo, né? Querendo ou não, o podcast vai ser uma forma muito maravilhosa de estar propagando isso. Essa questão da calçada de Copacabana mesmo eu achei sensacional, não fazia ideia. Encerrar o assunto da nossa cultura. Infelizmente, esse não é o tema principal. Talvez a gente volte a fazer outro. Se for falar de folclore, pode me chamar. A gente faz o seguinte, quando lançar o teu livro, alguns dias depois a gente grava de novo pra você fazer a publicidade do seu livro e a gente contar um pouco da nossa história. Combinado. Perfeito, combinado. Obrigada! Que isso? Do início da sua carreira até agora, como você se identifica profissionalmente? Bom, hoje em dia eu sou ilustradora e quadrinista, então eu creio que essa identificação, ela acaba surgindo. Eu tenho até uma história muito engraçada relacionada a isso, porque eu já trabalhava com ilustração no meu antigo trabalho, porque a gente ficou pegando umas obras que precisavam de alguém que desenhasse, e como, apesar de eu trabalhar na engenharia, eu desenhava, falaram assim, só vai fazer esses desenhos. E aí eu fiz, só que eu ainda não me senti ilustradora. E aí ocorreu, eu não lembro se foi em 2017, 2018, um encontro de ilustradores aqui em São Paulo. E quem me organizou foi um amigo meu. E foi aqueles encontros que você faz no Facebook e que você espera que, sei lá, 3 pessoas vão. E de repente tinham 350 pessoas confirmadas. E a gente, caramba, e agora, né? E como ele era um amigo próximo meu, ele me ajudou. Ele me convidou pra ajudar ele. Aí, beleza, ele chamou uma menina que já ilustrava há muito tempo pra palestrar, e a ideia era reunir pessoas que desenhavam num local público pra desenhar todo mundo junto, ver uma palestrinha e trocar figurinhas mesmo. Só que o que aconteceu? O evento seria no sábado. Na sexta, a menina foi e desmarcou, falou que não poderia ir. E aí, esse meu amigo desesperado, ele não é ilustrador, ele trabalha com eventos, foi e perguntou se eu poderia fazer a palestra no lugar dela. E eu que tava iniciando minha carreira de ilustração, falei pra ele, cara, eu não dá, eu não consigo, né? Faz pouco tempo. Ele, não, tenta e vai dar um jeito, a gente consegue. Aí, beleza, eu fiz uma palestra, chegou lá no dia, palestrei e falei. Acho que pela primeira vez na minha vida isso ficou marcado. Eu falei, eu sou ilustradora e quadrinista. Nessa época eu ainda nem tinha lançado meu quadrinho, que depois que você tem um lançamento mesmo, isso te faz se apropriar dessa identificação. Mas foi a primeira vez que eu falei, eu sou ilustradora e quadrinista. A partir daquilo, as pessoas começaram a me tratar diferente porque eu me dei esse título. Então, quando acabou a palestra, vieram várias pessoas, então, como é que você faz? Como é que você ilustra? Como é que você consegue trabalho? Eu já tinha experiências nessa época, só que sabe quando você tá inseguro? Quando você não quer se dar um rótulo porque você acha que não é bom o bastante? A partir daquele dia, eu percebi que a gente acaba se tornando o que a gente se intitula perante a sociedade. Então, se você hoje pegar e colocar no seu perfil do Instagram, meu nome é Pedro, meu nome é Fernanda, a gente é podcasters. Eu juro pra vocês que daqui 1-2 meses vai ter gente procurando vocês pra tá fazendo negócios ou parcerias, porque elas também têm interesse nesse tipo de trabalho. Então, só de você tomar coragem de se auto-intitular alguma coisa já faz com que esse caminho converja para que essa coisa acabe se efetivando. Então eu não tô falando exatamente de uma farsa ou de alguém mentiroso, mas eu tô falando de ter coragem mesmo e fazer com que as pessoas saibam o que você faz, o que você é. Então esse é um ponto importante para qualquer pessoa. Hoje em dia eu me identifico quadrinista, ilustradora, desenhista, um pouco de editora, de pessoa que organiza projetos, e as pessoas me procuram por conta disso, sabe? Então eu acho que é um sistema de troca no final. Não sei se eu consegui responder mais ou menos o que vocês queriam em relação a essa identificação. E esse reconhecimento inicial, tipo, as pessoas estão me procurando agora que eu me intitulei, gera uma certa insegurança, um medo no começo? No meu caso foi mais euforia do que medo. Eu fiquei, caramba, alguém me reconhece.
Então, porque eu acho que eu já estava preparada, eu já estava estudando há bastante tempo, só faltava tomar coragem mesmo, né? Então, não cheguei a ter medo, pelo contrário, eu fiquei muito feliz de estar finalmente sendo reconhecida por algo que eu estava batalhando tanto. Legal, acho. Então foi totalmente ao contrário do que eu imaginava, sinceramente. Eu acho que, sei lá, eu imaginava que quando você fosse reconhecida por aquele trabalho, fosse te causar, meu Deus, e agora? Eu sou, e agora eu sou reconhecida por isso, o que eu vou fazer? Mas que bom que foi ao contrário. Esse pavor, eu acho que todo mundo tem, mas ele acaba assim nos primeiros 10 segundos, porque, querendo ou não, é um sonho se realizando, sabe? Então, é tipo aquela surpresa que você tem antes de ter recebido uma notícia muito boa, assim, você fala, não, isso não pode estar acontecendo. Aí depois você respira, tá acontecendo, agora vamos lidar com isso, então, né? Nós não temos essa cultura de alcançar sonhos, sabe? Então, as pessoas ficam sem saber o que fazer quando elas alcançam. Sim. É comum você ver as pessoas dizendo, tá, eu me formei, ou eu terminei tal projeto. E agora? O que eu vou fazer? Oh, demais. Principalmente quando a gente acaba tendo oportunidades maiores, né? Então, eu, por exemplo, já fui para 2 eventos grandes de quadrinho e sempre que saía meu nome na lista, eu falava, cara, eles devem ter errado. Não é possível. Por que eu tô nesse evento do lado do fulano, do ciclano, que estão no mercado há 10 anos, que trabalham pra X, pra Y, e eu vou estar do lado deles? Tipo, eu que tenho um quadrinhozinho assim, você vê que já, na forma de falar, a gente já mostra a síndrome do impostor, né? Porque não é quadrinhozinho, pô, é um trabalho bonito. Mas sempre assusta. Tipo, caramba, eu acho que tá errado. Acho que eles vão mandar um e-mail daqui a pouco falando, sinto muito, a gente falou que você tinha passado, mas foi engano. O que você espera na sua vida profissional daqui pra frente? No momento, eu tô construindo um portfólio baseado no que eu quero trabalhar, que é basicamente a minha meta, assim, como ilustradora. E não sou quadrinista. Quadrinhos eu faço mais pro hobby. Eu não me vejo trabalhando pra uma DC, pra uma Marvel da vida, porque eu acho que e isso exige um engessamento do artista que eu não sei se eu estou disposta. Você tem que estar seguindo o traço de alguém, você tem que estar seguindo uma linha de produção. Então, assim, eu não me vejo trabalhando nisso no momento. Quem sabe um dia, não sei, né? Mas eu quero muito trabalhar para um grande produtor de conteúdo. Alguma empresa de games, alguma empresa que faça animação. Então, atualmente, eu estou me focando para construir um portfólio voltado a isso. Além de mercado editorial, que hoje em dia a minha experiência é no mercado editorial, só que a gente sabe que ele tá morrendo, né? O mercado editorial vai ser souvenir e não mais obrigação como era uns anos atrás. Então, o que eu espero para minha vida profissional é isso, conseguir trabalhar para um grande player desse mercado de entretenimento algum dia e também, claro, passar minha mensagem ao mundo com os meus projetos pessoais, porque eu entrei nessa por conta disso, para conseguir passar mensagens que as outras pessoas não estavam passando e eu queria que o mundo tomasse conhecimento. Quais são os principais nomes que te inspiraram a chegar onde você está, a persistir? Primeiramente, como quadrinista, eu entrei na área de quadrinhos por conta de um quadrinista chamado Craig Thompson, que fez obras como Retalhos e Habib. São quadrinhos de mais de 600 páginas que contam histórias incríveis, então você termina de ler e fala, caramba, é possível passar mensagens dessa forma e emocionar desse jeito, nesse tipo de mídia. Então, assim, em relação ao quadrinho foi Craig Thompson. Em relação à ilustração em si, eu não consigo pensar, porque antes eu tinha aquela meia dúzia de artistas que eu me inspirava e que eram meio clichês, tipo, Maurício de Souza,
sei lá, Stan Lee, entendeu? E isso foi passando à medida que eu fui descobrindo que o mercado é realmente muito grande. Mas em relação ao que eu gosto hoje em dia, aquela menina que eu citei antes, a Brooks, ela me inspira demais porque ela tem um trabalho muito lindo. Deixa eu pensar quem mais. Me fugiram os nomes agora, eu sou péssima com nomes. Mas realmente está consumindo coisas como filmes do Estúdio Ghibli, às vezes jogando jogos que eu olho pra eles e falo, caramba, isso é muito lindo, eu queria muito poder trabalhar em algo assim, animações, então realmente me fugiram os nomes, mas basicamente entretenimento que acaba inspirando, não só entretenimento, mas arte tradicional também, os grandes artistas, pintores e pintoras também, claro. E para as pessoas que se inspiram em você, o que você teria a dizer? Cara, é muito doido isso de pensar que alguém se inspira em mim, mas é engraçado que sempre que isso acontece eu fico, caramba, olha a responsabilidade que eu tenho. Tipo, tem alguém que tá vendo o que eu tô fazendo e tá copiando e tá estudando, sabe? A primeira vez que isso aconteceu foi quando um menino de Manaus, inclusive, comprou um quadrinho meu, eu enviei pra ele. E aí na semana seguinte, ele tava postando desenhos no Instagram dele com o traço do quadrinho. E eu falei, caramba, que foda. Tipo, ele pegou algo que eu fiz e se inspirou nisso pra fazer o trabalho dele. É uma sensação muito louca, né? Tipo, pensar que algum dia eu vou estar nesse patamar de ser alguém que as pessoas vão olhar e vão falar, eu quero um trabalho parecido com o dela, eu quero persistir porque ela também persistiu e conseguiu chegar onde ela chegou. Então assim, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muita noção de que todo mundo é humano igual e todo mundo faz as necessidades iguais, sabe? A gente acaba entrando muito hoje em dia nesse culto de ser fã de fulano e fã de ciclano e comprar tudo de uma pessoa ou de outra e achar que elas estão realmente superiores de alguma forma, mas pra todo mundo que um dia vai me admirar e que um dia admirou alguém, só pensar que essas pessoas também passam por dificuldades e também são humanas, assim como a gente. Então, assim, é sempre esquisito pensar que alguém me admira e se inspira em mim, mas é isso aí, a gente acaba vendo de motivações. Então, se eu sei que alguém vai se inspirar em mim, eu quero tentar fazer o melhor trabalho possível pra sempre. Alguma rede social que você queria dizer? Redes sociais. Bom, meu Instagram, @superlorar. Mais pra frente eu estarei fazendo um canal no YouTube. Ele vai ser voltado a projetos artísticos, então se vocês me acompanharem no meu Instagram logo eu vou postar mais sobre isso. E é isso. O Facebook eu não tô mais publicando muito não, mas quem não tiver no Instagram e quiser conversar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, conversei aqui com a Lorá, quadrinista, ilustradora. Obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês dois. Muito sucesso no podcast. Qualquer coisa que precisarem avisa, tá bom? E é isso aí. Beijão pra todo mundo.